Fala aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma dica muito prática, simples de executar e que vai gerar uma diferença gigantesca no resultado da resposta que você vai ter com seu assistente de inteligência artificial usando o ChatGPT. Se liga só. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo falando sobre assistente de inteligência artificial. Eu diria que é o primeiro passo para você começar a entender melhor e a praticar e colocar em prática e utilizar as inteligências artificiais com menor complexidade. Você vai direto ao ponto, rapidinho você já acessa, usa e já consegue ver os benefícios da inteligência artificial dentro da sua vida, seja vida profissional ou pessoal. Você já pode ver um ganho de eficiência gigantesco usando os assistentes de inteligência artificial. Se liga só nisso aqui, nesse exemplo que eu vou te dar. Essa aqui é uma tela que eu consegui tendo um resultado onde eu usei o ChatGPT de uma forma. Usando o mesmo prompt, dando o mesmo comando, passando as mesmas instruções para o ChatGPT, eu tive esse resultado aqui, bem pior, né? Você pode reparar, de cara aqui já dá para ver uma diferença considerável, passando o mesmo comando para ele, mas usando um recurso que é muito prático de usar e que vai gerar um ganho de eficiência gigantesco, que vai te permitir sair desse exemplo aqui para esse exemplo aqui. Então é sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo e eu vou te mostrar qual é o recurso e como você utiliza esse recurso dentro do seu assistente de inteligência artificial. Para começar, para entender o contexto, o que eu fiz aqui? Eu vou te mostrar o prompt, né? Eu vou te mostrar o comando que eu passei para a inteligência artificial, para o ChatGPT, mas de cara, qual foi a minha instrução, resumo da ópera, né? Em resumo, eu passei para ele o seguinte: me ajude a criar uma tela de um sistema de gestão de atletas. Eu estou trabalhando com o desenvolvimento de uma aplicação, que é um sistema para fazer a gestão de eventos esportivos, no caso, corrida de rua, e eu pedi para ele um exemplo de design, de layout, para eu começar a construir, ter ideias para desenvolver essa página. Tá? E aqui ele me passou um exemplo inicial, simples, mas já com um cabeçalho, uma parte aqui de filtros, uma lista com a relação de atletas, com algumas colunas aqui, diferenciação de cor, se for confirmado e pendente, botão de ação aqui, no caso imprimir, imprimir relatórios, rodapé, ou seja, para quem é especialista em design, que não é o meu caso, né? A minha especialidade não é design, layout, UI, não é, por isso que eu pedi para ele um auxílio, é, você provavelmente vai conseguir fazer algo muito melhor que isso aqui. Mas a minha intenção foi começar a ter um esboço, começar a ter ideias de design para a construção desse sistema. Então eu passei um comando, uma instrução inicial, que foi essa instrução aqui. Então eu escrevi esse prompt que está aqui na tela para vocês, dizendo para ele: você é um desenvolvedor front-end com habilidades em web design, você precisa construir uma tela com uma lista de atletas para um aplicativo de gestão de corridas. Esta tela precisa ter filtros para gerar uma lista de atletas por nome de atleta, evento, status de inscrição, tabela com a relação dos atletas inscritos, botões de imprimir relatório, além do cabeçalho e rodapé da página. Eu passo também aqui que eu peço que eu preciso um código HTML e CSS, e aqui algumas informações, cores predominantes, fonte, enfim. Essa aqui é a instrução que eu passei para o meu ChatGPT, para o meu assistente, para ele construir essas telas aqui. Quando eu passo aquela instrução, só daquela forma como eu mostrei para vocês, eu tenho essa resposta aqui. Ele cria a estrutura da página, aqui com o cabeçalho, aqui com as informações do corpo da página e aqui com o rodapé, mas ele não trabalha no estilo, ele não trabalha aqui com as cores, formatação, separação, né, das coisas aqui nos devidos lugares, dos elementos da tela. Então, essa aqui é a tela, o resultado gerado, quando eu passo para ele só aquele comando ali, só o comando. Qual é o diferencial? Qual é o grande ganho de resultado quando você está usando um assistente de IA? É você conseguir subir para ele uma base de conhecimento. Então, se você estiver aqui trabalhando, enviando o prompt, você tem aqui a possibilidade de mandar um arquivo para ele. E o que eu fiz? Eu subi para esse meu assistente esse documento aqui, que é um e-book bastante conhecido, que ele tem informações aqui de design, de layout,
Então é um e-book que traz informações sobre como você cria uma boa interface do usuário. Então ele vai dando dicas de como você elabora isso. Ele bota a questão de cor, espaçamento, fonte, estilos, bordas. Então, ou seja, o que isso aqui significa? Significa que eu posso, de uma maneira bastante robusta, porque isso aqui ó, é muito completo esse material. Esse material tem 252 páginas. Ou seja, tem material bastante rico que fala sobre interface de usuário, que dá dica de como montar uma boa interface de usuário e que rapidamente uma inteligência artificial consegue ler e absorver essas informações que está aqui. Então eu aproveito e passo todo esse detalhamento, todo esse conhecimento técnico e subo para o meu assistente. Eu clico aqui e carrego um arquivo do meu computador. Para quem já usa os assistentes da minha coleção de assistentes de inteligência artificial, sejam os da coleção ou outros assistentes que eu disponibilizo, vocês já podem ter, em alguns casos, eu adiciono essa base de conhecimento dentro de alguns assistentes. Então, o assistente, por exemplo, de vendas, de spin selling, ele tem lá toda a técnica de como funciona a técnica do spin selling. E lá já tem uma base de conhecimento, um arquivo em PDF que dá todas as instruções de como funciona essa técnica. Então, eu criei um assistente de spin selling que, além dele já ter a inteligência dele vinda, né, do modelo da OpenAI, eu adiciono uma inteligência específica, uma base de conhecimento específica. Então, esse recurso que faz toda a diferença, que eleva o resultado do seu assistente de inteligência artificial, é a base de conhecimento, se você estiver usando um assistente já montado, ou aqui se você subir o arquivo, carregar um arquivo do seu computador, que funciona basicamente como o mesmo conceito. Você adicionar uma base de conhecimento específica para o seu assistente, para a sua inteligência artificial. Então, aqui, esse foi o resultado da minha instrução quando eu passei esse arquivo PDF aqui, que é aquele material que eu mandei para vocês. Esse aqui foi o resultado quando eu mandei a instrução sem a base de conhecimento. Então, repara que ele é capaz de conseguir botar um espaçamento aqui entre os elementos, botar a cor no devido lugar, dar um espaço aqui, botar uma borda redondinha aqui, arredondada nos cantos. Ele bota e respeita um espaço entre os elementos. Ele separa aqui o cabeçalho com uma cor específica, cabeçalho com uma cor específica, rodapé com outra cor específica. Separa aqui os elementos de botões com uma cor azul, meio padrão. Então ele já sabe mais ou menos as referências de como é uma boa interface de usuário, quais são as técnicas e os conceitos para você entregar uma boa interface de usuário quando você constrói a sua aplicação. E ele conseguiu isso graças a essa base de conhecimento, porque quando eu mando o prompt sem essa base de conhecimento, só com texto, ele gera esse resultado aqui. Então, essa é uma dica, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês, essa experiência prática, porque para mim foi muito gritante assim, a diferença, a forma com que a inteligência artificial se beneficia de uma base de conhecimento quando você sobe um material específico para ela. O resultado é nesse nível aqui, o resultado é gigantesco. A diferença de qualidade é muito grande, né? É muito melhor o resultado quando você inclui aqui uma base de conhecimento técnica específica para aquele objetivo que ele precisa alcançar, o objetivo que a sua inteligência artificial consegue alcançar. Então, enfim, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Para você que quer ter acesso à coleção de assistentes de inteligência artificial, o link está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se você quer saber mais novidades e saber mais informações sobre o uso de assistente artificial no seu dia a dia e inteligências artificiais em geral, cola aqui no meu canal, se inscreve para fazer parte. E se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.